Yo, minasan, konnichiwa. Hoje iremos falar sobre um assunto importantíssimo durante o aprendizado de Nihongo, que são as partículas. Muitas pessoas tendem a usar as partículas erroneamente durante o seu aprendizado e hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, os erros. Top 3 erros do uso das partículas, para que você, que está assistindo, não cometa os mesmos erros e tenha um Nihongo afiadíssimo. Enquanto você prepara seus materiais de estudos, já deixa um like, se inscreva, clique no sininho, deixe o sininho ativado para não perder nenhum conteúdo sobre a língua japonesa e dicas de Nihongo. É totalmente grátis. Então vamos lá. Primeiro erro de partículas: estudar mais de uma partícula ao mesmo tempo. Dizendo assim, parece que é uma coisa na cara, né? Não estudar mais de um conteúdo ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Estudar mais de uma partícula é ruim porque quando você é apresentado uma nova partícula, um novo conteúdo, o seu cérebro ainda não conseguiu assimilar tudo que abrange aquele conteúdo. Então, se você, por exemplo, aprende sobre a partícula E, hoje você ainda não entendeu completamente como se usa a partícula E. Você vai entender somente, né, o que abrange o conteúdo, né, ou os exemplos que você foi apresentado, seja ele pelo professor, seja ele pelo material didático. Então você precisa de um tempo, você precisa de um uso com essa partícula E para entender o que é possível de ser feito ou não com aquela partícula. E durante esse período, muitas pessoas entendem, né, erroneamente, que entendem tudo que abrange essa partícula. Então elas já passam para a próxima. O que é completamente natural, não tem problema. Só que o que acontece, né? O que realmente vira uma bola de neve, um efeito bola de neve, é quando você vê 3, 4, 5 partículas e não aprendeu corretamente a primeira. Aprendeu uma, aí você dá um tempo, aprende uma outra depois, duas, até que vai. Mas três, aí já é um problemaço. Então, o que nós temos que fazer? Aprendi uma partícula durante o período de, sei lá, uma semana, né? Eu não sei qual que é o período que você estuda Nihongo, se você estuda uma vez por semana, durante os sábados, né? No seu cursinho, alguma coisa assim. Durante essa semana, essa próxima semana, desde que você aprendeu a nova partícula, faça o quê? Treine, né? Escreva bastante usando aquela partícula nova que você aprendeu. Assim, você vai começar a entender onde, onde você deve aplicar aquela partícula e onde não deve aplicar aquela partícula. Ou seja, qual é a abrangência dessa nova partícula que você acabou de aprender, que você está estudando. Segundo erro de partículas: não saber qual partícula liga a qual elemento gramatical. Quando estamos estudando a língua japonesa, o Nihongo, nós necessitamos de certo conhecimento gramatical. Por exemplo, nós temos a partícula o. A partícula o, ela vai dar a ação. Ela liga a frase com o verbo. Por exemplo, watashi wa gohan o tabemasu. Então, qual é a função do o nessa frase? Ela vai estar ligando todo o predicado ao verbo, no caso, tabemasu. Então, nós temos que entender que o ele vai fazer essa ponte entre o predicado e o verbo para ligá-los e criar uma frase completa. Um outro exemplo é a partícula e. A partícula e, ela vai ligar um local a uma ação. Por exemplo, watashi wa moru e ikimasu. Eu vou ao shopping, ou seja, moru e ikimasu. Ok? Então, nós precisamos de um certo conhecimento gramatical da língua portuguesa mesmo, pois quando eu falo liga a um verbo, nós temos que saber o que é um verbo. Liga a um adjetivo, liga a um substantivo, nós temos que entender todos esses conhecimentos. E você também tem que ter isso internalizado. Como nós vamos internalizar esse conteúdo? Fazendo exercícios de fixação, tá? Aquelas pessoas que não gostam de fazer exercício de fixação, eu também não gosto, devem fazer exatamente para isso. Existem muitos conhecimentos que mais para frente eles vão começar a empilhar um com outros. Então, se você não sabe uma coisa básica, o que vai acontecer no futuro é que quando você começar a empilhar conhecimentos, isso vai cair, porque a base não é forte o suficiente. Então, no seu início de Nihongo, no seu início, quando você começa a estudar o Nihongo,
é melhor, é muito importante que você faça todos os exercícios em dia. Se o seu sensei pede, por favor, faça como ele diz e estude, faça os exercícios, faça os seus shukudais. E antes de chegarmos ao terceiro erro, eu gostaria de deixar uma menção honrosa, que são as partículas que têm funções iguais dentro de uma frase. Por exemplo, a partícula e, que eu acabei de apresentar um pouco atrás, e a partícula ni. Todas elas ligam um lugar a uma ação. Por exemplo, eu posso dizer aquela mesma frase, Watashi wa moru e ikimasu. E eu posso dizer, Watashi wa moru ni ikimasu. Está completamente certo gramaticalmente. Agora, qual é a diferença dessas duas frases? Quando eu digo, Watashi wa moru e ikimasu, quando eu uso o e, eu digo o local no geral. Eu posso estar dentro do shopping, eu posso estar dentro de uma loja, eu posso estar no estacionamento do shopping, eu posso estar dentro do meu carro no estacionamento do shopping. Eu não deixo explícito onde eu estou, somente que é na área do shopping. Agora, quando eu digo Watashi wa moru ni ikimasu, eu estou dizendo que eu estou indo pro shopping. Então, o meu objetivo final é estar dentro do shopping, tá? Então, nós temos, sim, eles são bem parecidos, só que a nuance que você quer passar é um pouco diferente. Terceiro e último erro de partículas. Não ler Nihongo. As partículas nós só vamos aprender, querendo ou não, entrando em contato com o Nihongo. E como que a gente vai aprender partículas numa conversa no dia a dia? A conversa é muito mais rápida, muito mais solta, é muito mais informal. Tanto que quando estamos aprendendo o Nihongo informal, existe uma parte, né, existe uma das regras onde a gente pode simplesmente não usar partículas. Então, durante uma conversa é muito difícil nós aprendermos, né, colocarmos esse conhecimento em prática. Então, o que eu aconselho a vocês? Ler Nihongo. Ler muito Nihongo, porque assim, a escrita do Nihongo, a sua escrita formal, precisa usar partículas, né? Então, nós temos que ler bastante Nihongo para poder entender. Ah, essa partícula usa em tal momento. Ah, esta partícula liga a tal elemento. E, para isso, eu vou deixar um site aqui embaixo, tá? Da NHK, ou NHK, que é o site para estrangeiros mesmo. Ele escreve as notícias do Japão com um japonês um pouco mais básico. E se precisa de usar kanji, ele coloca o furigana, ele coloca a leitura do kanji logo acima. Então é um ótimo site para quem está estudando Nihongo, para não só poder ler as notícias do Japão, mas também para aprender o Nihongo. E se você quiser ler alguma coisa que não sejam notícias em Nihongo, eu vou deixar aqui em cima o link para um vídeo que eu fiz onde eu dou dicas de o que ler e onde ler em Nihongo. E aí, o que vocês acharam sobre essas dicas de partículas em Nihongo? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o seu conhecimento, aos seus estudos de Nihongo, e que você não cometa esses 3 erros que eu comentei nesse vídeo aqui agora. Se você gostou, deixe um joinha, se inscreva no canal. Se você tem alguma coisa para acrescentar, para adicionar ao conteúdo ou tem alguma dúvida, por favor, deixe um comentário, eu vou ler e vou responder a todos. E no mais, muito obrigado por assistir até aqui. Tenha um ótimo dia, um forte abraço, até mais.